Fala, povo, que alegria estarmos juntos, iniciando mais uma aula da nossa Escola da Bíblia Manuel. Estamos aqui para podermos dar continuidade nesse estudo, nesse panorama, nessa introdução geral sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Hoje estamos iniciando a sexta aula, né, Emerson? Vamos falar sobre as cartas paulinas, então muita alegria termos chegado até aqui. Mais ou menos a metade do curso aí, do primeiro módulo. Esse módulo. Isso. E com certeza tem sido muito bom, né? Muito edificante poder se debruçar sobre as escrituras e poder estudar ela de forma bem sistemática, nas suas divisões. Esse tem sido o nosso foco nesse primeiro momento, né? Observar as divisões das escrituras. A gente já viu todo o Antigo Testamento, né? E agora adentramos ao Novo Testamento. Já vimos na primeira aula do Novo Testamento os evangelhos. Então a gente destrinchou ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, na aula passada, com a presença de Yasmin aqui, né, a gente pôde conversar sobre Atos dos Apóstolos, esse livro tão espetacular, né, e agora a gente vai conversar sobre mais uma divisão, né, do Novo Testamento, que são as cartas paulinas. Né? Vai ser bacana a gente conversar sobre isso hoje. E, com certeza, uma visão, mais uma vez, panorâmica, né, olhando de cima e podendo entender um pouco dessa divisão, da sua teologia, da temática. Essa é a nossa intenção, tentar entender como essas cartas funcionaram, né, o que elas carregavam, né, para aquele povo. A gente vai tentar fazer isso hoje nessa aula. As cartas paulinas, elas praticamente a metade do Novo Testamento. A gente tem 27 livros, são 13 livros escritos por Paulo. Então, ela contém praticamente a metade do Novo Testamento, que a gente lê hoje. Isso são tão importantes para que a gente estude, né? Por muito tempo se acreditou que Hebreus também era de autoria de Paulo, né? Se Hebreus fosse de fato de autoria de Paulo, seriam 14, então mais da metade. Mais da metade. Então, Paulo teria mais da metade escrito aí do Novo Testamento. Mas com análise crítica, né, a crítica textual, se comprovou de fato que o apóstolo Paulo não escreveu o livro, e a gente não sabe de fato que escreveu, né, o livro de Hebreus. Mas, mesmo assim, a quantidade de escritos, né, no Novo Testamento dá a Paulo essa liderança, né, no Novo Testamento, de quem escreveu mais, de quem produziu mais. De fato, o apóstolo Paulo escreveu muito, e graças a Deus por isso, né? Tanta coisa que chegou pra gente. Mas quem é esse apóstolo Paulo? Fala pra gente aí. O apóstolo Paulo talvez seja a figura mais notável nas escrituras sagradas no Novo Testamento, depois do próprio Senhor Jesus, né? Porque a gente vê, de fato, as pessoas falando sobre ele, os ensinos que ele deixou, né, a forma como ele viveu. Né? Então a gente está falando de um judeu, né, que teve toda a instrução ali de um rabino muito importante daquela época, que era Gamaliel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele recebe, né, os ensinamentos e se torna um fariseu praticante, um camarada muito ativista da sua religião, ao ponto de começar a perseguir essa seita, né, que, segundo ele, e segundo aqueles judeus, eles tinham o cristianismo como seita, né, os primeiros cristãos com um ensino de seita, então eles começaram a perseguir. O apóstolo Paulo liderava essa perseguição, colocou muitos na prisão, né, justamente num momento como esse, que ele tem autorização do Sinédrio para poder perseguir mais cristãos, num momento desse, e o Senhor Jesus o encontra, né, no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, e a gente tem a sua bela conversão. Né? O apóstolo Paulo, então, ficando ali cego por 3 dias, né, o Ananias vindo revelar para ele o que tinha acontecido com ele, aí ele sendo curado da sua cegueira. Agora ele tem uma nova cosmovisão, ele tem uma nova visão de mundo, e ele agora passa de perseguidor a perseguido, né, porque ele agora vai ser um cristão, vai ser um pregador do evangelho, e ele vai sofrer essas perseguições, né? E ele é essa figura, né, emblemática aí, que começa então a pregar o evangelho por onde passa. Ele tem esse título de apóstolo, ele outorga isso para si, porque de fato ele se porta assim, como um mensageiro, né? A palavra apóstolo quer dizer mensageiro. Ele é esse mensageiro do Senhor. Ninguém pregou tanto o evangelho como ele pregou, ninguém fez tantas viagens missionárias como ele fez. De fato, ele foi esse grande mensageiro do Senhor, e também conhecido como apóstolo dos gentios, porque esse foi um dos grandes focos dele, né? Já que a igreja pregava o evangelho dentro do contexto ainda de Jerusalém, e ela só sai, a gente viu isso na última aula, junto com a Yasmin aqui, que a igreja ela só sai para pregar o evangelho para Samaria, para
para até os confins da terra depois da perseguição, porque senão ela ficaria só ali em Jerusalém. Que Estevão morre, né? Isso, depois da morte e do martírio de Estevão. E aí isso acontece em Atos capítulo 7, Atos capítulo 8 a igreja vai ser dispersa, e Atos capítulo 9 o apóstolo Paulo se converte. E aí ele já se converte nessa dinâmica de perseguição da igreja e dispersão da igreja. Né? Então ele se torna esse apóstolo que prega para os gentios, o grande apóstolo dos gentios. Esse é o apóstolo Paulo, falando rapidinho dele, é isso. Vamos lá, então vamos ver quais são essas 13 cartas de Paulo aí. Acho que muitos irmãos já sabem, ou talvez você não saiba, que todas essas cartas que a gente vai ler aqui agora, rapidamente, e vamos passar por elas de forma bem rápida, são escritos de Paulo, são escritos do nosso apóstolo aí. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, completando aí os livros do apóstolo Paulo. Né? Então vamos falar um pouquinho dessas temáticas das cartas, né? Essas cartas elas trazem consigo umas mensagens que se conectam, né? São mensagens que se interligam e Paulo, em algumas delas, dá um destaque melhor a outra, mas no geral a gente tentou aqui trazer alguns pontos em que elas são abordadas de forma geral dessas temáticas aí. E graças a Deus, né, que a gente tem essas cartas, né, elas têm um cunho doutrinário muito importante, né, um peso doutrinário muito importante. A gente tem, vamos dizer assim, a ética cristã ali, né, de forma destrinchada. Vamos pensar se no Novo Testamento, se nos Evangelhos, a gente tem ali Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, como o sermão da ética cristã, como o cristão deve viver. A gente tem esse sermão sendo destrinchado na vida dos apóstolos, a forma como eles vivem e aquilo que eles pregam. Né? Então, realmente, essas cartas elas trazem esse teor. Então, a gente tem a natureza de Deus, né, como está no slide aí. A gente vê o apóstolo Paulo declarando essa natureza de Deus de uma forma linda, perfeita. O significado da obra de Cristo. Isso é muito perceptível, principalmente no texto de Colossenses. Quando a gente vê também a supremacia de Cristo, quem Cristo é, ele sendo o próprio Deus, o combate das heresias que surgiam na época, de negarem Cristo como um grande Messias, como um grande Messias ou como um grande Deus, ou simplesmente doutrinas que surgiam dizendo que Cristo não podia ser o próprio Deus, mas ele tinha um quê de divindade nele, mas ele não podia ser o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo vai combater o gnosticismo e todas as teorias que surgiam naquela época. Né? O ministério do Espírito Santo, que aí é muito perceptível a partir de Atos, logicamente, né, o derramamento do Espírito, mas em todas as cartas é o Espírito que está derramando dons sobre a igreja, é o Espírito que está conduzindo a igreja, é o Espírito, por exemplo, que vai levar o apóstolo Paulo de cidade em cidade e que vai alertar Paulo de cidade em cidade que ele vai sofrer pelo Evangelho. Né? Então a gente tem toda essa dinâmica assim a exposição de fato do ministério do Espírito Santo. Sim. Né? A gente descobre aqui o dom do Espírito, né? Qual é o dom do Espírito, né, para nós. Então Paulo faz para a gente de forma muito clara. Isso. Em Atos a gente vê a igreja se movimentando. Nas cartas a gente vê as igrejas sendo plantadas, né, e essas cartas sendo direcionadas a essas igrejas, né, para que firmem a fé daqueles irmãos. Isso. Então tem alguns assuntos interessantes. Por exemplo, a eclesiologia, né, que é um assunto que trata da igreja. Né? A expressão eclésia, chamados para fora, é justamente essa expressão que traduz o que é a igreja do Senhor. E aí a gente tem muita doutrina sobre essa igreja, sobre esse movimento da igreja. O apóstolo Paulo escreve para as igrejas que estão nos lares, que estão espalhados. A doutrina... Interessante isso, que cada igreja tem sua cultura, tem seu ambiente, tem suas dificuldades. Então, é muito rico para a gente essas cartas, porque elas vão tratar de diversas igrejas que têm o mesmo objetivo, que é de levar a mensagem da palavra de Deus, do Evangelho, mas que dialogam com várias culturas diferentes. Então, Paulo ele vai exortar cada um de forma muito especial. Então, é muito bacana a gente ver esse movimento da igreja de forma muito particular em cada uma delas. Essa diversidade, ela mostra a multiforme graça de Deus, né? Como Deus vai se manifestando de diversas formas, né? E é interessante você fazer esse adendo, Júnior, porque quando a gente traz para os dias de hoje, né, a quantidade de igrejas né, que existem, e aí é óbvio que é uma igreja só, que é a Igreja de Cristo, mas a forma diversa que essa igreja continua se manifestando no mundo, isso é lindo, isso é belo, né? Isso é algo para a gente louvar a Deus e dizer mais uma vez que a sua graça está sendo manifesta de forma múltipla, né, e tudo mais. A gente tem uma temática muito importante, que é a temática da soteriologia. Por que ela é importante? Porque os evangelhos eles não tratam
né, eles não sistematizam a salvação. Né? E a gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso. Né? Isso é muito legal. É óbvio que Jesus ele ensinava sobre isso, ele era o próprio, ele era a salvação, né? Mas nas cartas paulinas você vê o apóstolo Paulo sistematizando de fato como funciona, como se dá a salvação pela graça, né, por meio da fé. Então, essa ideia de como a salvação se dá na vida do ser humano, o apóstolo Paulo destrincha isso. Né, isso é muito bacana. Ele fala, o livro de Romanos é muito rico, né, para falar sobre a justificação que produz a nossa salvação, né, que é o resultado da nossa salvação. Então, é muito interessante. E Paulo vai adentrar forte nisso para ensinar para o povo, de fato, o que Jesus veio fazer, de fato, né, trazer essa salvação que foi perdida por causa do pecado. Né? Então, é muito rico. O que a gente sabe sobre salvação hoje, a gente sabe muito por causa do apóstolo Paulo, né, que a gente mais tem hoje. Então, a gente tem escatologia, né, nos escritos dele, principalmente nas cartas aos Tessalonicenses, né, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, a scatos é a ideia de último, né, e logia é a ideia do estudo das últimas coisas, seria escatologia, e ele fala, né, sobre isso, né, como vai se dar os últimos tempos e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo dá uma pincelada sobre isso também, cartas preciosas. O caráter e a prática da vida cristã, a gente vê isso em várias cartas, a forma como viver, a ética cristã, né, como se portar e tudo mais. As relações conjugais, relações de filhos, relações de empregado, enfim, relações diversas que faz parte da nossa dia a dia. Isso é muito forte nas cartas pastorais, né, a gente vai ver as divisões já, mas quando ele vai falar com Timóteo, né, ele trata isso de forma muito direta, né, se porte dessa forma, né, e isso é muito legal porque não fica na subjetividade, entendeu? Como é a vida cristã? Sim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele é assim, assim, assado. Então, traz esse ensinamento denso de doutrina, né, de prática, de ética. Então, são vários temas. Isso aí são alguns que a gente está abordando e as cartas do apóstolo Paulo trazem para nós. Existem algumas divisões, né, que existem nas cartas de Paulo, que muitos estudiosos, muitos teólogos usam para fins pedagógicos mesmo, né, para que fique mais fácil, talvez, da gente conseguir ler e encontrar o seu lugar ali na história da Bíblia. Então, a gente trouxe aqui essas 4 categorias aí, que são cartas escatológicas. A gente falou um pouquinho agora atrás sobre esse tema da escatologia. Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses são cartas que falam sobre isso, sobre o fim dos tempos. A gente vai ver mais tarde, já, o porquê disso, a gente talvez pincele. As cartas soteriológicas, que falam sobre a salvação em si mesmo, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, falando sobre isso. Cartas da prisão, que é especialmente Paulo preso, né, recluso lá, escrevendo para as igrejas que ele já tinha passado, escrevendo para Filemão, uma carta muito especial. Cartas pastorais, que é a carta de 1º e 2º Timóteo, carta de Tito, é quando ele vai escrever, como falou agora um pouco, orientações para a liderança, para as posturas de um líder, de pastores, de pessoas que estavam à frente dos trabalhos nas igrejas. Então, essas 4 divisões aí ajudam a gente a conseguir encontrar as temáticas principais de cada carta. Né? E é interessante a gente destacar 2 coisas aqui. Quando a gente estuda as cartas da prisão, principalmente as cartas da prisão, a gente vai encontrar essas 4, né, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, mas alguns estudiosos falam que, muito provavelmente, 2 Timóteo também foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. A última carta ele provavelmente estaria preso quando ele escreveu. Só que a gente coloca normalmente ela dentro da categoria das cartas pastorais. Se ele estava preso ou não, realmente a gente não sabe. Mas tudo indica que sim, que ele também estava preso. Então, 2 Timóteo provavelmente seria uma carta também escrita na prisão. E outro detalhe, Júnior, é que quando a gente estudou lá e fez o panorama do Novo Testamento, a gente colocou Filemão como uma carta pastoral. Isso. Né? E aí talvez você esteja estranhando, mas carta pastoral ou não é? Isso. É interessante porque ela entra nas 2 categorias. Ela é uma carta que foi escrita na prisão, mas ela também é uma carta de cunho pastoral. Aí a gente colocou, não foi para confundir você, é para você entender que ela também pertence a essas 2 categorias. A gente poderia encaixar nas 2 categorias. Filemão ela pode transitar tanto como uma carta da prisão, porque ela foi escrita quando o apóstolo estava preso, como também com uma carta pastoral, porque ela tem um cunho pastoral. Vamos lá. Então a gente vai fazer um breve resumo agora, né, das cartas de Paulo. Vamos passar de forma panorâmica e vai dar conteúdo para que você estude em casa, que você aproveite para mergulhar nas cartas, para você ler as cartas. E isso aqui é para que você pelo menos tenha um pontapé inicial de como você deve ler essas cartas. Lembrando que cartas são escritas de uma forma diferente que são escritos evangelhos, por exemplo. Quando Paulo escreve uma carta para uma pessoa ou para uma igreja,
ele está escrevendo um texto corrido. É como a gente pegasse um e-mail hoje, Emerson, e hoje eu recebi um e-mail do trabalho, eu vou ler esse e-mail, mas eu escolhi ler só o segundo parágrafo do e-mail, amanhã eu vou ler o terceiro parágrafo, vou ler o primeiro. A gente não faz isso, a gente lê o e-mail todo para poder ter um contexto. As cartas é mais ou menos isso. É um conteúdo completo. Então, se você se dispor a ler uma carta de Paulo, tenta ler do começo ao fim, porque aí você vai conseguir, de fato, encontrar toda a mensagem que o apóstolo quer passar para a gente. Mas vamos lá. Primeira carta aí. Então, é a carta mais antiga, né? Muito provavelmente, né? Há, logicamente, controvérsias, há estudiosos que falam foi Tiago, há outros que falam que foi a carta aos Gálatas, né? Mas, para o nosso estudo, a gente está trazendo essa teoria de que a primeira carta do apóstolo Paulo a ser escrita foi a carta aos Tessalonicenses, e que muito provavelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento, né? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito provavelmente foi essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, os irmãos da cidade de Tessalônica recebeu essa carta quando o apóstolo Paulo escrevia na cidade de Corinto. Então, ele estava na cidade de Corinto, escreveu essa carta, que data aí de 50 a 51 depois de Cristo. Então, muito provavelmente, é a primeira carta do apóstolo Paulo. Então, o assunto principal, né, o tema principal dessa carta, a segunda vinda de Cristo, que também é o assunto da segunda carta aos Tessalonicenses. A diferença é que nessa segunda carta ele entra em detalhes, ele dá pormenores a respeito da segunda vinda de Cristo. Então você vai ver que os dados da segunda carta aos Tessalonicenses são os mesmos. Na cidade de Corinto ele escreveu e também a data de 50 a 51 depois de Cristo. Então esse é o cunho principal, vamos dizer assim, a temática principal, o apóstolo Paulo alertando sobre as últimas coisas, sobre a volta de Jesus. Por mais ou menos 20 anos, um pouco menos de 20 anos, Jesus tinha sido assunto aos céus, né? Então ficava aquela sensação que Jesus ia voltar, o pessoal se preocupar sobre a volta de Jesus. Eu acho que, partindo dessa premissa que Jesus estava voltando, Paulo resolve escrever sua carta para aquela igreja, para que o pessoal se acalmasse um pouquinho. Existiam alguns ânimos alterados sobre como é que seria essa volta. Algumas pessoas estavam relaxadas na sua vida, então Paulo resolve exortá-las aí quanto a isso, né? Isso mesmo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, Paulo escreve essa carta na cidade de Éfeso, por volta ali, meados do ano 55 depois de Cristo. O assunto principal dessa carta é a unidade do corpo de Cristo e o exercício dos dons para a edificação da igreja. Vamos falar sobre a unidade. Então, Paulo vai bater muito no livro de Coríntios, principalmente na primeira carta de Coríntios, sobre a questão da unidade da igreja. Isso, é aí que ele vai tratar a questão de que uns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, outros de Cefas. E aí você tem a ceia do Senhor, por exemplo, né, 1 Coríntios capítulo 11, onde ele vai tratar, e a ceia, muito interessante, porque a ceia do Senhor, ela brota, o ensino da ceia brota de um ambiente de divisão. Né? Então ele começa, se você pega 1 Coríntios capítulo 11, já começa falando sobre essa divisão, e a ceia vem dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Então ele começa a relatar o porquê da ceia, que é a mesa, que é o repartir do pão, que é a comunhão, que é um só corpo, e ele vai deixar claro depois que comer e beber para a sua própria condenação é justamente viver da forma como as pessoas estavam vivendo, sem discernir o corpo, sem fazer parte do corpo. Né? Então é uma carta que tem esse cunho muito de igreja, de corpo de Cristo, dos dons que são derramados para a edificação da igreja. Esse é o grande foco. A igreja de Cristo estava maculando um pouco o evangelho de Cristo nesse sentido da unidade. Né? Cada um estava vivendo de forma absoluta, de acordo com as suas vontades, de forma individual. Isso macula a mensagem do evangelho, que é a mensagem de unidade do corpo. Então, vamos combater isso aí na primeira carta dele. As Coríntios, a segunda carta, na região da Macedônia, já muda o local onde foi escrita. E o assunto principal é o consolo na aflição, força em momentos de fraqueza, discernimento entre os verdadeiros e falsos mestres. Então você já muda a temática, ou seja, se na primeira ele está exortando a questão da unidade, na segunda ele já dá uma guinada, ele já vê uma igreja sofrida, né, que está precisando receber uma palavra de conforto, então ele trata do consolo na aflição, ele traz uma palavra de força no momento de fraqueza. Esse é o contexto, né? Mas ele não deixa de ensinar, e também é uma temática principal dentro da segunda carta aos Coríntios, essa questão da identificação, do discernimento dos falsos ensinos e tudo mais. Então ele bate forte nisso também, é uma carta muito importante que fala sobre doutrina. A próxima carta é a carta de Romanos, né? E aí, Romanos ele foi escrito também na cidade de Corinto, 57 aí depois de Cristo. Então, adendo, a gente tá elencando aqui as cartas na ordem cronológica. Se você percebeu, a gente não começou por Romanos, que é a primeira carta que a gente lê,
A gente começou por ter falando ciência, mas a gente quer deixar isso mais pedagógico para que você possa entender a cronologia das cartas. Né? Então, Romanos ele foi escrito em 57 depois de Cristo, e o assunto principal é a gratuidade da salvação. Né? O assunto da soteriologia vem bem pesado aqui na carta de Romanos, e para falar que a salvação de fato pela fé em Cristo Jesus. Eu acho que talvez seja, de fato, a carta mais carta densa, mais né, com relação a essa doutrina. É, com certeza, a carta predileta de grandes teólogos, né, como o próprio Martinho Lutero, né, que é o grande reformador, né, e tantos grandes teólogos que olham para essa carta como esse compêndio de informações importantíssimas a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Então, é uma carta que talvez a leitura não seja tão simples, tão fácil de entender, porque a sua teologia é pesada, mas é com certeza uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu a respeito do tema da salvação. Se fosse fazer um módulo só sobre Romanos, a gente faria de aula, né? Eu recebi de presente, ganhei de presente de um amigo, um comentário bíblico do livro de Romanos, bem grossão assim, e quem fez esse comentário foi João Calvino, nada mais nada menos que João Calvino. Então, assim, um teólogo antigo que naquela época já escrevia bastante. E a gente tem vários comentários a respeito do livro de Romanos que são densos, porque de fato há muita coisa ali para aprender, né? É uma carta muito preciosa. Vamos lá. Carta de Gálatas, né? Gálatas foi escrita aí na cidade de Éfeso, também mais ou menos no período da carta de Romanos aí. E o assunto principal é a justificação pela fé em Cristo, né? E combate ao ensino dos judaizantes. Isso é interessante essa carta aos Gálatas, porque a gente tem uma tendência natural, a gente até comentou isso na aula sobre o Concílio de Jerusalém, né, que aconteceu lá em Atos capítulo 15, que havia uma tendência até tranquilo da gente entender, os judeus quererem que os novos convertidos, que eram gentios, que eles pudessem então praticar aquilo que eram da sua prática, da sua doutrina, né, do seu ensino. Então, seguir os mandamentos, as leis de Moisés, principalmente no que tange à circuncisão. Então, os judaizantes, eles eram aqueles que, ainda que cristãos, muitos deles convertidos a Cristo, eles achavam que as pessoas deveriam, ao se converter, praticar a lei judaica. Então, essa carta era muito importante para poder combater essa ideia judaizante. Né, que as pessoas que se convertiam a Cristo precisavam então cumprir as leis de Moisés e seguir os costumes daquela lei e se vestir daquela forma e ter aquela tradição, né, abraçar aquela tradição. E o apóstolo Paulo ele é muito bacana nessa carta porque ele mostra o seu nível de conversão a Cristo, porque ele que era um fariseu, né, alguém totalmente xiita no que tange a sua religião, ele se abre e diz, eu não posso colocar esse peso sobre os meus irmãos. Então, isso é muito lindo. A forma como ele escreve aos Gálatas é algo muito precioso. É falar do novo nascimento, da nova vida em Cristo. Né? Viver as coisas novas que Cristo a vida no Espírito é o Espírito que vai produzir o fruto, por exemplo, quando ele vai tratar as obras da carne, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 2, né, dessa que você falou aí de morrer, de morrer de fato, a nossa velha natureza e estar em Cristo e viver em Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não é a tradição judaica que vive em mim, não são as leis de Moisés que vivem em mim, mas é Cristo que vive em mim, é Ele que me governa. Isso é belo demais. Vamos lá. Carta de Efésios, né? Efésios aí Paulo está preso, e aí já muda um pouquinho a característica da carta, porque Paulo está em Roma. Tem uma sequência de cartas da prisão agora, né? Isso, exatamente. E foi escrito aí meados entre aí 60 e 62 depois de Cristo. E o assunto principal é a salvação, né? A unidade da igreja, mais uma vez ele repete aqui um pouco sobre essa questão, e o comportamento cristão. É uma carta muito... tem muitas questões práticas, né? Muita parte da Efésios traz muitos conselhos práticos de como a gente deve se relacionar com Deus, né? Isso. E também eu acho que uma das coisas que assim chama mais atenção quando se trata de salvação é a compreensão de que o homem estava morto, e o apóstolo Paulo ele traz essa visão, né, muito, muito bacana. Talvez tenha sido o apóstolo que mais tenha entendido de fato sobre a salvação, porque ele fala, olha, ele nos encontra mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas é ele que nos traz vida, nos vivificou, a expressão que ele usa em Efésios. Então, essa compreensão do apóstolo Paulo nos ensina que a conversão a Jesus não é uma mudança de religião, não é uma mudança de comportamento, não é simplesmente uma mudança de percepção das coisas e uma troca de religião como se você trocasse de clube social, mas não existe
o fato de você acessar a salvação se você não morrer. Então, realmente é necessário uma nova vida. Não é simplesmente um conserto, um ajuste, mas é morrer e nascer para Cristo, né? E essa expressão que ele usa tanto em Romanos como aqui em Efésios, ele nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados e nos deu vida, né? Filipenses, Paulo também está preso, e 62 também, mesmo período da carta de Efésios. E o assunto principal é gratidão e alegria por servir a Jesus, né? É uma carta muito para cima, né? A gente percebe o Paulo dentro da prisão, sendo perseguido, sendo açoitado, mas com um espírito de alegria incrível, né? O que faz a gente refletir diariamente sobre a nossa vida, né? Aquilo que tem tirado talvez a nossa alegria, e Paulo ele reverte isso e diz que a alegria dele é servir a Jesus. É a minha carta predileta, empatada ali com Romanos. Eu gosto demais de Filipenses, e essa carta traz justamente esse contraste que você falou. Como é que um camarada está preso e sofreu tudo que ele sofreu, mas ele escreve no tom de alegria, e não tem como você não se emocionar quando você lê e ver que aquele camarada ali, aquela alegria que ele tinha era genuína e ela não dependia de circunstâncias. Era uma alegria no espírito de quem de fato tinha conhecido Cristo, né? Então é algo extraordinário, é uma das cartas mais belas para mim do apóstolo Paulo. Colossenses também preso em Roma, mesmo período do tempo aí de inscrição, e o assunto principal é a divindade e a supremacia de Cristo, né? A gente tem um hino cristológico lá em Colossenses 1 que fala sobre essa supremacia, sobre Cristo ser o cabeça de toda a criação, ser o supremo de todas as coisas, tudo é por ele, para ele, por meio dele, todas as coisas. Então, esse hino cristológico que Paulo traz em Colossenses falando para a gente sobre a figura de Jesus. Uma carta de amor, né, de uma exposição de quem Cristo é, né? É belo demais também. É uma carta pequena, mas de um ensino assim profundo a respeito da pessoa do Senhor Jesus, né? E mais uma vez, né, a ideia de combater as heresias que estavam surgindo a respeito de quem Cristo era, né? A dúvida, ele de fato era Deus, não era 50% Deus, 50% homem, né? Então essas cartas vêm para combater todo esse tipo de heresia que se falava a respeito de Cristo. Aqui ele está colocando está fincando uma bandeira dizendo esse é o Cristo que nós servimos, né? E é muito lindo. Filemão, que é uma carta também, estava preso, mesmo período de tempo ali, e é uma carta que fala de união, né, de irmandade. É um detalhe que essa carta ela vai ser escrita para Filemão, né, e como uma orientação para que Filemão recebesse seu escravo lá, Onésimo, tem toda uma história por trás, um contexto por trás disso tudo, né, que é muito belo. E Paulo, de certa forma, vai ensinar para a gente, através dessa carta, como a gente deve se relacionar, né, com o próximo. Essa relação de... Esse tema da irmandade mesmo, né? Como você trata o outro, né? Isso é lindo. É uma carta também muito bela. Só tem um capítulo. É muito rápido. É muito rápido, mas também de um ensino muito profundo pra gente. E aí a gente chega nas cartas de Timóteo, né? A primeira e a segunda. A primeira carta, provavelmente, ele estava na Macedônia. A gente está chegando ao final das cartas de Paulo, ao final dos seus escritos. Em 64, 65 depois de Cristo. O assunto principal é o cuidado com as falsas doutrinas de Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. E aqui a gente lembra que as cartas de Timóteo é uma carta pastoral, né, que a gente viu lá atrás, a divisão para um líder. A carta não é para a igreja, agora a carta é para orientações direcionadas, né, para Timóteo, que era um pastor grego, né, e que os seus pais, um era grego, outro era judeu, né, e ele tem esse ensino direto do apóstolo Paulo, porque Paulo chama ele de filho, esse é meu filho amado, e assim o apóstolo Paulo trata ele. Mas é muito interessante essa temática do olhar para Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, porque o apóstolo Paulo quer deixar claro nas suas cartas que não há outro caminho, não existe outro que vai nos linkar, que vai nos ligar a Deus. Então, a Timóteo ele faz questão de lembrar isso, né? Ele é o nosso mediador, né? Só tem Cristo, né? Então, é uma carta muito preciosa também. E a segunda carta vai falar um pouquinho sobre o sofrimento da vida piedosa em Cristo, né? Sobre o que a gente necessariamente vai sofrer aqui. Inevitável, né? Esse convite, né? Eu gosto dessa carta, inclusive foi a carta que eu utilizei para pregar no seu culto de consagração do Ministério Pastoral, porque eu creio que é isso, né? O chamado de Paulo para Timóteo é sofre comigo, né? Eu gosto dessa expressão, né? Nem Jesus deixou em dúvida
E o convite para o seguir seria um convite para a cruz, ele deixou isso claro. Vocês querem ser meus seguidores, vocês vão pegar a sua cruz dia a dia, vão negar a si mesmo e vão me seguir. E nem o apóstolo Paulo, quando ele vai chamar, né, o Timóteo, ele fala: sofre comigo. Né, sofre comigo, porque todos aqueles que querem viver de forma piedosa vão sofrer perseguições. Então ele trata essa questão do sofrimento, mas não como uma coisa ruim. Né? Ele fala como uma marca daqueles que estão querendo viver piedosamente em Cristo Jesus. Então é uma carta muito preciosa também, né, para Timóteo. Aí já na sua velhice, o apóstolo Paulo já se colocando por libação, ele usa essa expressão: já me coloquei como libação, como sacrifício, já estou indo embora, né? Completei a minha carreira, né? Guardei a minha fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei minha fé. Então ele vai meio que está se despedindo ali, tanto de Timóteo como de nós. Como de nós, é verdade. E por fim, a carta a Tito, né? Provavelmente também na Macedônia, no mesmo período das cartas de Timóteo. E aí são diretrizes espirituais para uma vida digna de Cristo, né? São orientações também para Tito, que também foi esse líder das igrejas que andou, né, com o apóstolo Paulo e recebeu tantas instruções ali de forma muito direta do apóstolo Paulo. Pois bem, gente, isso aí são as cartas, são as 13, né, cartas do apóstolo Paulo, cartas paulinas, que tem ensinos diversos. A intenção era que você conhecesse pelo menos a direção de cada uma delas, né? Então é importante que você leia, como o Júnior colocou aqui, leia como uma carta, leia de forma direta, leia como se o apóstolo estivesse escrevendo diretamente para o seu coração, né? Se coloque ali como receptor daquela carta, daquela mensagem, e com certeza o Senhor ele há de tratar o seu coração como trata os nossos corações, ele vai direcionar a nossa vida, porque essa carta é uma carta viva, né? A palavra do Senhor é uma palavra viva e pode nos transformar. É isso aí, Júnior. Amém. Então é isso, gente. Fiquem com essa aula aí, assistam, revisem o conteúdo, o PDF, respondam o questionário, deixem suas dúvidas. Próxima aula a gente tá junto, se Deus quiser, próxima semana, é isso? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Valeu.